Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Querido líder, cá estamos para mais um episódio do podcast da Rádio Observador dedicado à liderança. Temos os nossos especialistas, professores, consultores nesta área para discutir as melhores práticas e também para desfazer alguns mitos, o Jorge Medeiros e o Milton Sousa, professor na nova SBE. Esta semana olhamos para a prestação de Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, que vai já no segundo mandato, isto numa altura em que a Europa atravessa tempos muito complicados. Como sempre, também deixamos aqueles tão ansiados conselhos de liderança, são conselhos preciosos, e hoje vamos falar de descontração. Quão descontraído deve ser o líder? Como é hábito, também temos uma convidada. Neste episódio recebemos a Maria do Rosário Vilhena, uma carreira na área dos recursos humanos, começou em Portugal, já passou por Angola, Suíça, Alemanha, agora está em Paris. Uma conversa que vai ficar para a segunda parte. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder da Rádio Observador. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton Sousa. Bem-vindos ao vosso Querido Líder. Olá, Ricardo. Olá, Ricardo. Os nossos episódios arrancam sempre com a análise de um caso prático, no segmento a que chamamos Sim Chefe, Não Chefe. Os nossos queridos líderes, Jorge e Milton, são especialistas na formação de executivos e têm um olho de lince para identificar erros que na maior parte das vezes são comuns. Vamos ver se neste caso de Ursula von der Leyen encontram mais erros ou mais virtudes na prestação da Presidente da Comissão Europeia. Estamos a falar de prestação e não de conteúdo. Milton, Ursula von der Leyen, a senhora von der Leyen, merece um sim-chefe ou um não-chefe? Eu diria que seria claro, sim-chefe. Eu tenho vindo a admirar bastante aquilo que tem sido o seu percurso, muito desde o início, e se virmos bem, o seu mandato foi rico em crises, né? Teve, pouco depois de assumir o cargo como Presidente da Comissão Europeia, teve a pandemia e teve que lidar com uma crise de uma magnitude global. Nunca vista, não é? Nunca vista, e portanto tínhamos que unir as pessoas tendo em conta um problema para o qual nem sequer sabíamos muito bem como que estávamos a lidar. Eu acho que ela teve uma enorme capacidade de juntar esforços, juntar vontades para criar esperança também, numa fase em que as pessoas estavam claramente a atravessar uma fase difícil. Teve que lidar também com a crise da inflação, que também tivemos, e teve que ter aí muita determinação para conseguir criar uma política europeia, ou ajudar a criar uma política europeia que pudesse ultrapassar essa crise. E depois teve a crise da Ucrânia, que será a maior ameaça de segurança desde a Segunda Guerra Mundial na Europa, e ela desde cedo que teve esta capacidade de ser muito determinada e conseguir ter uma mensagem muito clara na forma como afirmou o apoio à Ucrânia, como conseguiu juntar vontades também dentro do espaço europeu. Eu relembro que no início da invasão russa não era assim tão evidente que a Europa se ia unir, e eu acho que ela teve um papel fundamental em criar essa união de facto. E depois, para terminar, ela junta aquilo que eu acho que, por exemplo, Jacinda Ardern também tinha enquanto Primeira-Ministra da Nova Zelândia, que é esta capacidade de ser simultaneamente muito assertiva e empática ao mesmo tempo. E muito da sua mensagem passa por aí. Ser assertivo, ser direto, ser determinado, não é a ausência de empatia, de compaixão e de cuidado com as pessoas. E aqui eu relembrava talvez um livro da Kim Scott que fala precisamente desta ideia de radical candor, né? Sermos diretos, sermos assertivos, mas ao mesmo tempo termos o cuidado de facto, termos a capacidade de empatizar com os outros. Portanto, claramente um sim-chefe. E mais uma vez, a capacidade de comunicação aqui é realmente muito importante em termos de liderança. Jorge, Ursula von der Leyen merece-te um sim-chefe ou um não-chefe? Vamos aos comportamentos. Há outro episódio
particularmente importante na guerra da Ucrânia foi a mobilização que a Ursula von der Leyen começou a fazer mesmo antes da invasão formal e, portanto, vale a pena olhar para isto em duas perspectivas. A primeira perspectiva é que a eleição da Ursula von der Leyen não é um voto direto. Não é um voto direto. E às vezes as pessoas pensam, não é um voto direto, logo não tem tanto valor. Cuidado, porque também significa, este é o reverso da medalha, que é reconhecida pelos outros líderes como uma pessoa com capacidades e que tem demonstrado, o Milton falou muito bem, deu alguns exemplos muito bons, e portanto acho que há aqui, lembro também o episódio com o Erdogan, aquele famigerado, famoso... O Sufagate. O Sufagate. E acho que é mais uma instância em que a Ursula von der Leyen conseguiu, em tempo real, e este é um ponto importante, em tempo real, gerir a situação com muita nobreza e pensando num foco maior. Não estamos na cabeça dela, mas acho que pelo menos o comportamento ficou patente. Finalmente, acho que quis trazer para aqui uma palavra, e a Ursula von der Leyen lembrou-me desta palavra, que é equanimidade. E esta capacidade de manter a serenidade, de congregar consensos e de ter um foco maior no longo prazo. E, portanto, acho que também casa com o tema da descontração, no sentido de há coisas que têm prazos de maturidade maiores do que aqueles que gostaríamos e um bom líder deve reconhecer essa capacidade de digerir e ou está a jogar o jogo do curto prazo ou está a jogar o jogo do longo prazo. Ou seja, Milton e Jorge, a senhora Ursula von der Leyen é uma alemã e notamos que é uma alemã na forma como age, mas apesar de tudo consegue transmitir alguma empatia, isso tem ali... Sim, e talvez isso até possa ajudar a explicar um pouco porque é que consegue ter um certo consenso a nível europeu em termos daquilo que tem sido o seu desempenho, consegue trazer o melhor que a imagem que temos da liderança a partir da matriz alemã, a disciplina, a rigor, a assertividade e ao mesmo tempo o cuidado com as pessoas e a empatia e compaixão. Sim, quando a Ursula von der Leyen começa a preparar e a mobilizar as tropas, salvo seja, para defender a Ucrânia, recentrou muito no propósito de qual é a gênese da União Europeia, e uma das gêneses é precisamente num ambiente de conflito, como é que nós nos podemos organizar para termos uma massa crítica, para sabermos lidar e evitar o conflito, e centrou também no propósito maior, e não só no propósito maior, como há uma lei internacional e não deveria haver, e nós temos de saber lidar com pessoas os bullies que de uma forma ou outra tentam pôr em causa a lei internacional. Só para enquadrar aqui rapidamente o Sofagate, e assim de memória, foi um caso passado com o presidente da Turquia e também com, na altura, o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, o antecessor de António Costa no cargo. Na altura, numa reunião na Turquia, tanto o Sr. Erdogan como o Sr. Charles Michel sentaram-se e Ursula von der Leyen ficou de pé. Sim. Teria de sentar à margem dos dois, ficaram os dois juntos e ela teria de ficar numa outra cadeira. Ela, sim, que é a Presidente da Comissão Europeia. E se me permites, eu acho que, por mim, esse episódio veio amplificar ainda mais o papel que ela teve, muito importante, de desmistificar uma certa imagem do que é a liderança e dar de facto um espaço para que mais mulheres possam assumir estes papéis de alto relevo e que é possível de facto conciliar coragem, determinação e um cuidado com as pessoas. Ricardo, só para concluir, aqui, a propósito de ser alemã, outra coisa que também com certeza não fez mal e terá contribuído, ela foi Ministra da Defesa, portanto particularmente sensibilizada da Merkel, exatamente. E tem uma licenciatura na London School of Economics e depois foi fazer uma outra licenciatura em Medicina. Portanto, este lado nurturing, enfim, fica no ar a ideia.
Não podemos afirmar, mas acho que vale a pena trazer esta ideia para o ar. E depois do sim chefe, não chefe, já vamos aos conselhos de liderança. Mais à frente, daqui a poucos minutos, já vamos receber Maria do Rosário Vilhena, que veio de Paris para o nosso estúdio. Por acaso não veio pilotar, mas quase que poderá ser uma questão de tempo. Além de uma carreira internacional na gestão de recursos humanos, a Maria do Rosário está a ter também lições de pilotagem. Já vamos saber melhor como é que isto está a correr. Aproveito este momento para deixar aquele pedido especial, clicar em seguir este podcast na aplicação que habitualmente utiliza para ouvir podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Estamos felizmente em todas e o amigo e caro ouvinte pode perguntar-se: e o que é que eu ganho com isso? Bom, ganha acesso direto e gratuito a este incrível podcast, o Querido Líder. Está na hora dos conselhos dos nossos queridos líderes. E em episódios anteriores já falámos de delegar, desligar, disciplina, diversão e hoje, para não interromper este padrão, que é um padrão, por acaso, de palavras começadas por D, vamos falar de descontração. Milton Sousa, o líder deve ser um descontraído? Deve ter seguramente a capacidade para descontrair. Eu disse um tipo descontraído, mas pode ser uma mulher. Claro, exatamente. Não mandem já mails. Não. Sim, mas de facto um líder tem que ter a capacidade de descontrair, né? E de saber ler o momento também, e a descontração faz parte do trabalho. Eu lembro de há uns anos atrás, por acaso trabalhei muito proximamente com o CEO de uma empresa de muito grande formação nos Países Baixos, chamada The BAC. E o senhor chamava-se Harry Staran. Ele disse-me uma vez uma coisa que me intrigou bastante, que foi: os anos em que crescemos mais foram os anos em que nos preocupamos menos em crescer. E estávamos muito focados em servir o cliente e estar ao nosso melhor e muito focados no nosso propósito. Mas havia uma certa descontração relativamente à ânsia de querer crescer, né? Ele se calhar exagerou um pouco, ele também era um pouco um romântico, mas acho que de certa forma ilustra bem esta necessidade de facto de sabermos descontrair também, e acho que um bom líder tem simultaneamente esta capacidade de compromisso e de dedicação e um certo desprendimento também. Portanto, é a coexistência entre eu estou muito focado no que quero, mas ao mesmo tempo estou desprendido até do cargo, para que possa estar ao meu melhor. E, aliás, os atletas de alta competição percebem esta dinâmica muito bem. Se eu estou demasiado tenso quando entro para o terreno de jogo, o meu desempenho vai ser pior. E, portanto, eu tenho que estar focado, mas simultaneamente descontraído, para poder estar, de facto, ao meu melhor. Jorge. Pego já aqui, que é um fenómeno, é um inglesismo, chama-se choking. E quando nós ganhamos uma determinada competência e mestria numa competência, ela passa a estar muito mais interiorizada e automatizada. Portanto, cada vez que queremos chamar a atenção consciente essa capacidade, a capacidade fica diminuída e bloqueada. Portanto, nos atletas chama-se mesmo o fenómeno de choking. Lembro-me muito rapidamente, a certa altura, o Pierre Gasly, um piloto de Fórmula 1, foi para a Red Bull. E uma das críticas que o patrão da Red Bull lhe fez construtivamente foi: precisas de guiar com o teu instinto, estás a ser demasiadamente racional. Porquê? Porque o Pierre Gasly, que é um jovem com talento enorme, a certa altura estava a conduzir, mas estava a querer ver as métricas todas as calibrações do carro, etc, e portanto estava a desviar, estava com excesso de consciência, não estava a descontrair-se para libertar o que já lhe sai naturalmente. Claro que isto pressupõe que haja competências que já tenham sido adquiridas, não é descontrair por descontrair, porque senão então aí caímos na liderança laissez-faire. Exatamente. Que não é só o deixar fazer, é ativamente as pessoas fugirem às suas responsabilidades, não é disso que estamos a falar. Quero ir a esse ponto, mas primeiro, pegando nisso que tu disseste, Jorge e Milton, podemos criar aqui talvez esta imagem nos ajude a perceber, vocês me dirão se está correto ou não. Nós às vezes vemos um bailarino, por exemplo, ou um artigo, um músico, mas podemos pegar num bailarino que é tecnicamente irrepreensível, mas depois nós estamos a ver a atuação e ele não tem paixão. E às vezes não temos um bailarino que não quer saber de técnica e que nos emociona de o vermos. É mais ou menos isso que vocês estão a querer dizer, ou não? Já agora, há um tema
tem precisamente a ver com a paixão. Que é por falar da descontração. Por falar da descontração, tem a ver com a ideia da paixão harmoniosa e da paixão obsessiva, que é uma área que é estudada na academia, portanto tem a ver com... O Roberto Vallarra. Exatamente. E, portanto, se nós temos uma paixão harmoniosa, nós conseguimos estar de alguma forma também de bem e descontraídos com aquilo que fazemos. E conseguimos também desligar e um certo desprendimento quando é necessário. Uma paixão obsessiva pode levar a este exagero, se quiseres, na forma como lidamos com o desafio, que nos pode até prejudicar mais do que ajudar. E, portanto, mesmo o termo paixão tem estas duas variantes. Claro, né? E acho que um líder deve estar apaixonado pelo que faz, mas de forma harmoniosa e não obsessiva. Vamos avançar ainda aqui no conselho e em relação à descontração a mais. Jorge, pode ou não levar a confiança a mais? Pode, claramente. A descontração, nós podemos arranjar aqui vários extremos para tentar balizar o que é a descontração. Como sempre, e acho que deve ser, tem sido e vai continuar a ser certamente o apanágio do nosso programa, é a importância do contexto. E, portanto, descontração precisa de ser qualificada relativamente a quê? Posso ser mais descontraído. E muito facilmente, para quem nos ouve, uma pessoa que é microgestora é uma pessoa que claramente precisa de se descontrair relativamente a uma série de temas. Quer isto dizer que a pessoa deve ter menos foco na qualidade? Obviamente não. Quer isto dizer que a pessoa deve ter menos foco no seu desenvolvimento e no desenvolvimento das suas pessoas? Não. Mas tem de ter uma consciência de quais são os objetivos e qual é a maturidade para atingirmos esses objetivos, até do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Eu vou pegar aqui também no tema da paixão harmoniosa. Do ponto de vista de desenvolvimento de competência, há aqui um equilíbrio, um trade-off. Quanto mais nós conseguirmos estar na zona de crescimento, mais rapidamente evoluímos, obviamente pautadas por recuperação, mas estamos fora da zona de conforto, portanto já não é necessariamente a tal paixão harmoniosa. São só bons conselhos de liderança, é assim em cada episódio deste querido líder. E a terminar esta primeira parte vamos receber a Maria do Rosário Vilhena. Está na Nestlé e é responsável de recursos humanos da Waters para a Europa, do setor das águas, e está a organizar este negócio mais a nível global. Está na Waters Strategic Business Unit. Vamos conversar com ela já a seguir. Bem-vinda, Maria do Rosário. Obrigada, Ricardo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Diga-nos uma coisa, tem muitos anos de recursos humanos, muita experiência e está a ter lições de pilotagem de ultraleves, é isso? Sim, neste momento não tive, antes de sair de Portugal para ir para a França, e quero retomar. Ok, e o que é mais difícil? É aterrar uma máquina voadora com vento ou aturar pessoas? Aterrar uma máquina voadora com vento. É mais difícil do que aturar pessoas? Porque se quer que lhe diga, eu neste momento, indo um bocadinho ao tema, eu acho que já aturo pessoas com alguma descontração. E quando vou aterrar uma máquina voadora, com ou sem vento, nunca estou descontraída. Nunca estou descontraída. E a conversa com a Maria do Rosário Vilhena vai ser publicada na próxima quinta-feira. Esta primeira parte do Querido Líder fica por aqui. Vamos regressar na quinta-feira, pela fresca, às 6 da manhã. O episódio já está disponível e fica aqui um aperitivo para a conversa. E eu tenho uma pessoa que é provavelmente a pessoa em quem eu mais confio naquele projeto, em que eu faço um comentário tão simples como: então, mas isto não foi feito porquê? E ela desata-me a chorar na reunião. E eu aí percebi: isto correu muito mal. O que é que tu fizeste?